Sabe, tem um assunto que muita gente evita, finge que não pensa ou até acha que não faz mais parte dessa fase da vida. Mas eu te pergunto, com todo carinho, quem foi que disse que sexo tem idade? Que carinho, afeto, desejo e prazer tem? Data de validade? Porque eu te garanto, e não sou eu quem diz, não. É a ciência, é a vida, é a experiência de milhões de pessoas pelo mundo. Isso não acaba com o tempo, não. Aliás, pode até melhorar. E olha, se você ficou meio desconfiado achando que talvez isso não seja para você, eu te convido a ficar aqui comigo, porque hoje a gente vai conversar de forma leve, direta e sem tabu sobre por que sim. A intimidade, o afeto e o prazer continuam sendo partes fundamentais da nossa saúde, da nossa alegria e, acredite, da nossa longevidade. Isso mesmo. Viver mais e melhor também tem a ver com isso. Muita gente acredita que depois de uma certa idade, esse assunto não faz mais sentido, que é coisa de gente jovem. Mas a verdade é que quem pensa assim está perdendo uma das maiores fontes de bem-estar, felicidade e, olha, até saúde física e mental. Aliás, deixa eu te perguntar. Uma coisa, você já percebeu como às vezes a gente começa a se sentir mais cansado, com menos energia, parece que o corpo pesa mais, que até a alegria fica meio escondida? Pois é. E você sabia que manter uma vida íntima ativa do seu jeito, no seu ritmo, faz um bem enorme não só para a mente, mas também para o corpo? E isso não sou eu quem invento, não. É pesquisa, é estudo sério, feito por universidades do mundo inteiro. Para começar, sabe aquela história de que, conforme o tempo vai passando, a circulação já não é mais a mesma? O sangue não corre mais tão rápido, as pernas ficam mais inchadas, a pressão às vezes sobe, às vezes cai. Pois é. A boa notícia é que existe uma maneira bem natural e muito prazerosa de ajudar a melhorar tudo isso. Sim, a atividade íntima, o carinho, os momentos de conexão física com quem a gente ama ajudam diretamente na circulação. E sabe por quê? Quando a gente se envolve nesse tipo de momento, o corpo libera uma série de hormônios maravilhosos. O coração bate mais forte, o sangue circula melhor, os vasos se dilatam, levando mais oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. É como uma ginástica interna, mas uma daquelas que a gente nem percebe que está fazendo. De tão boa. Que é e não precisa ser nada mirabolante, não. Nem precisa pensar só na relação completa, não. Até o toque, o abraço apertado, o carinho demorado, aquele beijo gostoso, tudo isso já aciona esses benefícios no corpo. E sabe o que é melhor? Isso ajuda a proteger o coração, a controlar a pressão e até a diminuir aquele risco chato de trombose, de AVC, de infarto. Olha só que presente da vida, né? E como se não bastasse, tem outro ponto que eu aposto que você vai se identificar. Me responde com sinceridade. Quantas vezes na vida você se pegou preocupado, ansioso, remoendo o problema, sem conseguir desligar a cabeça? Isso acontece, né? E olha, não tem idade para isso, não. A mente às vezes parece que não dá descanso, só que quando a gente vive esses momentos de conexão, de carinho, de prazer, sabe o que acontece? O corpo libera uma verdadeira chuva de hormônios que são verdadeiros antídotos contra o estresse. É sério. A oxitocina, conhecida como o hormônio do amor, toma conta do corpo. A serotonina e a dopamina, que são aqueles que dão a sensação de felicidade, de bem-estar, também aparecem em peso. E claro, o cortisol, que é o hormônio do estresse, despenca. Ou seja, não tem remédio melhor. É aquele tipo de cuidado que não tem contraindicação. A gente relaxa, sorri mais, dorme melhor, acorda mais disposto. E isso reflete no humor, na memória, na disposição. A vida fica mais leve. E sabe, não tem nada mais gostoso do que se sentir amado, desejado, cuidado. E isso, minha amiga, meu amigo,
Isso não tem idade, não. E se você está aí pensando, mas depois dos 60, 70, às vezes o corpo não responde mais como antes. A vontade diminui. As coisas mudaram. Eu te digo com todo carinho. Tá tudo bem, isso é natural. O corpo muda, sim. E a forma de viver a intimidade também pode mudar. Mas isso não significa que ela deixa de existir. Pelo contrário, muitas pessoas descobrem depois dos 60 uma vida íntima muito mais rica, mais gostosa, mais cheia de conexão e carinho do que quando eram jovens. Sabe por quê? Porque agora não tem mais aquela pressa, aquela cobrança, aquela preocupação com o desempenho, com o que o outro vai pensar. Agora é o momento de viver do jeito que faz sentido para você. No seu tempo, com suas vontades, com mais liberdade e mais intimidade verdadeira. E olha, esse é um segredo que pouca gente fala, mas que transforma vidas. Quando a gente entende que o prazer não está só no físico, mas também no olhar, no toque, no abraço, na conversa, no cheiro, na cumplicidade. Tudo muda. A vida ganha um outro sabor. E sabe o que é mais bonito? É que esse tipo de conexão não só faz bem para o corpo e para a mente, mas também fortalece os vínculos afetivos. Aquele casamento, aquele namoro, aquele companheirismo que já dura anos, ganha um novo fôlego, uma nova alegria. Porque sim, estar junto, se sentir desejado, amado, importante, é algo que alimenta a alma. E isso, minha gente, é uma das maiores forças que existem para manter não só o amor, mas também a saúde, a felicidade e até a vontade de viver. Porque quando a gente se sente amado, tudo melhora, sabe? Tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer e que muita gente demora para perceber: o carinho, o toque, o prazer, não são luxo, não. São necessidade. Isso faz parte da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. E olha, não importa se você tem 60, 70, 80 ou mais, isso continua sendo parte da sua história. E, na verdade, pode ser até mais importante agora do que nunca, porque, veja, quando a gente fala de saúde, normalmente pensa logo em exame de sangue, remédio, caminhada, alimentação, essas coisas. E sim, tudo isso é essencial. Mas e a saúde emocional? E a saúde do coração? Não só aquele que bate aqui no peito, mas aquele que sente, que ama, que se conecta. Fortalecer os vínculos afetivos é uma das coisas mais poderosas que existem para garantir uma vida longa, feliz e cheia de sentido. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Pesquisas feitas em universidades como Harvard, que acompanham pessoas há mais de 80 anos, mostram que os relacionamentos saudáveis são o fator que mais contribui para a felicidade e a longevidade. Mais do que dinheiro, mais do que sucesso, mais do que qualquer outro fator. E dentro desses relacionamentos, a intimidade tem um papel muito especial. É aquele momento onde não existe o mundo lá fora, não existe conta para pagar, não existe problema, nem preocupação. Existe só o cuidado, o olhar, o abraço apertado, o toque que diz: eu estou aqui com você, por você. E isso não tem preço. Sabe aquele casal que você conhece que já está junto há 40, 50 anos e que ainda anda de mãos dadas na rua, que ainda ri junto, que troca carinho, que se olha de um jeito diferente? Pois é, isso não é sorte. Não, isso é construção, é cuidado, é escolha diária de manter viva essa conexão. E acredite, isso não é só uma questão de romantismo, não. Isso mexe diretamente com o nosso corpo. Quando você se sente amado, acolhido, valorizado, seu cérebro entende que você está seguro, que você está protegido. E o que ele faz? Reduz os níveis de estresse, melhora a imunidade, libera mais dopamina, que te dá aquela sensação de alegria, de prazer pela vida. É como se o corpo dissesse: olha, está tudo bem, você está bem cuidado, está em paz. E isso tem um impacto gigantesco, não só na sua saúde mental, mas até no funcionamento do seu corpo.
dorme melhor, a pressão fica mais estável, o coração bate mais tranquilo. E sim, até aquela dorzinha nas costas, aquela tensão no pescoço, na lombar, tendem a aliviar, porque o corpo relaxa junto com a mente. E é claro, tem um outro benefício que pouca gente fala, mas que faz toda a diferença. Sabe aquela ideia de que depois dos 60, 70, a vida vai ficando mais parada, mais rotineira, meio sem novidade? Pois é. Isso não precisa ser assim não, quando a gente mantém a vida afetiva ativa, quando tem carinho, prazer, troca. Sabe o que acontece? A vida ganha mais cor, mais alegria, mais leveza. E tem mais. Isso está diretamente ligado à nossa longevidade. Tem um estudo maravilhoso feito com mais de 3.000 pessoas com mais de 65 anos, que mostrou que aquelas que mantinham uma vida sexual ativa, no seu ritmo, do seu jeito, viviam, em média, de 5 a 7 anos a mais. Olha isso. E não é só viver mais. Não, é viver melhor. Com mais saúde, mais disposição, mais alegria. Porque o prazer, o amor, o carinho, são combustíveis para a alma. E quando a alma está bem, o corpo responde. E olha, isso não quer dizer que você precisa, necessariamente, ter um parceiro ou parceira. A intimidade começa com você. Com se tocar, se cuidar, se abraçar, se olhar no espelho e se perceber como alguém que merece amor, cuidado e prazer. Isso também é fortalecer vínculos. Primeiro com você mesmo e depois com quem estiver ao seu lado. E se você tem alguém, que maravilha! Que oportunidade linda de construir, reconstruir, redescobrir a relação. De resgatar aquele olhar, aquele toque que às vezes ficou meio esquecido no meio da correria da vida. E se não tem, tudo bem também. O mais importante é entender que o desejo, o prazer, a vontade de se sentir vivo não tem idade. Eu sei que para muita gente falar sobre esse assunto ainda traz vergonha, insegurança, aquele pensamento: será que eu posso? Será que eu devo? E eu te digo com todo o amor do mundo, claro que sim. Você não só pode, como deve se permitir viver isso, porque faz bem, porque te fortalece, porque te faz mais feliz. E olha, sabe aquele medo que às vezes aparece? Mas e se eu não conseguir mais como antes? E se meu corpo não responder do mesmo jeito? Eu te digo de coração, tudo bem. Não é mais sobre fazer como antes, é sobre fazer de outro jeito. Mais devagar, mais com presença, mais com carinho, mais com aquele cuidado que, talvez, lá atrás, na juventude, a gente nem tinha tempo ou maturidade para perceber. O prazer na maturidade não tem pressa. Ele é mais inteiro, mais profundo, mais conectado. Às vezes, está num abraço que dura mais, num toque que arrepia, num olhar que fala mais do que 1000 palavras. E isso é tão ou mais poderoso do que qualquer coisa. Sabe, quanto mais a gente conversa sobre isso, mais fica claro que o prazer, o afeto, a conexão, tudo isso não é apenas um detalhe da vida. É parte fundamental de se sentir vivo, inteiro, completo. E olha, se até agora você achava que tudo isso era só questão de romantismo, deixa eu te contar mais uma coisa incrível. Isso também faz maravilhas pela sua saúde física. Quer ver? Um dos maiores presentes que uma vida afetiva ativa e prazerosa traz é melhorar, e muito, a circulação. E eu sei que depois dos 60, esse é um assunto que começa a ganhar mais espaço nas nossas conversas, não é? Pressão, colesterol, varizes, circulação lenta. Tudo isso começa a aparecer, ou pelo menos a chamar mais nossa atenção. O que talvez você não saiba é que a intimidade, os momentos de prazer, fazem seu coração trabalhar de uma maneira maravilhosa. Durante esses momentos, o corpo libera uma série de substâncias que aumentam o fluxo sanguíneo, relaxam os vasos e melhoram a oxigenação dos tecidos. E isso, meu amigo, minha amiga, é ouro puro para a sua saúde. Sabe aquela sensação de que,
As pernas ficam mais leves depois de uma boa caminhada? Pois é. Algo muito parecido acontece quando você vive momentos de prazer e conexão. Seu coração bombeia melhor, sua circulação melhora e até aquela dorzinha nas articulações pode aliviar. É como se o corpo inteiro ganhasse uma recarga de energia, de vitalidade. E olha, tem mais. Isso também faz muito bem para o cérebro, porque com mais circulação, mais oxigênio, você pensa melhor, sua memória funciona melhor, sua clareza mental melhora. E isso não é só impressão, não. É ciência. Pesquisas mostram que pessoas que mantêm uma vida afetiva ativa têm menos risco de desenvolver problemas como demência, perda de memória e até Alzheimer. E quer saber o motivo? É simples: mais sangue circulando, mais nutrientes chegando no cérebro, mais liberação de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina e a ocitocina, que são verdadeiros remédios naturais para a felicidade, bem-estar e até para a proteção do cérebro contra o envelhecimento. E falando em bem-estar, tem um outro benefício que eu não posso deixar de compartilhar com você, porque ele é simplesmente transformador. É a redução dos níveis de estresse. O tal do estresse. Quem nunca, né? A gente vive uma vida inteira lidando com pressão, preocupações, responsabilidades, filhos, netos, contas, saúde, notícias que nem sempre são boas. E muitas vezes o corpo vai acumulando isso. Fica mais tenso, mais pesado, mais ansioso. E aqui entra um dos segredos mais bonitos da intimidade. Ela é um dos calmantes mais naturais que existem. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Pelo contrário, quando você se permite viver momentos de carinho, de prazer, de afeto, seu corpo automaticamente libera hormônios que reduzem o cortisol, que é justamente o hormônio do estresse. E o que acontece quando o cortisol cai? A pressão fica mais equilibrada, o coração fica mais tranquilo, o sistema imunológico funciona melhor, o sono melhora. Até aquele cansaço que parece que nunca vai embora, ele simplesmente some. Você se sente mais leve, mais disposto, mais feliz. E é tão interessante perceber como isso funciona, porque não precisa ser algo complicado, cheio de regras ou de expectativas. Às vezes, um toque, um abraço apertado, um carinho no rosto, aquele olhar que diz tudo sem dizer nada. Isso já é o suficiente para acalmar o corpo e aquecer o coração. E olha, isso não é só coisa de quem tem parceiro, não. Isso vale para todo mundo. Vale para quem se cuida, se permite, se olha no espelho e se diz: eu mereço me sentir bem. Eu mereço me sentir vivo, viva. Sabe aquela mania que muitas vezes a gente tem de cuidar de todo mundo, dos filhos, dos netos, dos amigos, da casa, da vida dos outros e esquecer da gente? Pois é. Está na hora de mudar isso, de entender que se cuidar, se amar, se permitir sentir prazer, felicidade, carinho, não é egoísmo, é autocuidado, é amor próprio. E isso é sim saúde. E não pense você que é tarde, não. Nunca é tarde. O corpo da gente, a mente, o coração, eles são extremamente generosos. Eles respondem ao cuidado, ao toque, ao afeto em qualquer fase da vida. E muitas vezes com uma intensidade ainda maior agora, quando a gente já aprendeu que não precisa ter pressa, não precisa provar nada para ninguém, não precisa seguir nenhum padrão. É só se permitir viver, se permitir sentir, se permitir ser. E quer saber? Isso não é apenas sobre sexo, não. Isso é sobre vida, sobre escolher todos os dias acordar e dizer: eu mereço viver bem, eu mereço me sentir bem, eu mereço ter prazer, carinho e amor na minha vida. E sabe o que é mais bonito de tudo isso? É que quando você cuida de você, quando se permite viver isso, quem está perto também sente. Seus filhos percebem que você está mais feliz, mais leve. Seus netos percebem que tem em você um exemplo de
vitalidade, de alegria, de amor pela vida. E isso, minha amiga, meu amigo, isso não tem preço. É incrível perceber como a vida, quando a gente se permite, pode ser muito mais leve, alegre e cheia de sentido. E sabe, enquanto a gente vai conversando, eu fico pensando em como ainda existe muito tabu, muito preconceito, muita ideia ultrapassada de que, depois dos 60, 70 ou até 80, a vida perde o brilho, perde o sabor. E olha, isso não podia estar mais longe da verdade. O que eu quero que você leve daqui, de coração, é que o prazer, o amor, o toque, o carinho, tudo isso é atemporal, não tem data de validade. Isso é parte do que nos faz humanos, do que nos faz felizes, vivos e inteiros. E para te ajudar a colocar isso em prática, eu quero te deixar aqui algumas dicas infalíveis que não só vão melhorar a sua vida íntima, mas também sua saúde física, emocional e mental. São coisas simples que você pode começar hoje mesmo. A primeira delas é: cuide do seu corpo com carinho. E não estou falando de academia pesada, de dieta maluca, nem de querer ter o corpo de quando você tinha 20 anos. Nada disso. É sobre movimento. É sobre caminhar um pouco todos os dias, alongar, dançar na sala, mexer o corpo, sentir que você está vivo, que seu corpo responde, porque quanto mais você se mexe, mais seu corpo libera endorfinas, serotonina, aquele combo maravilhoso que te deixa mais disposto, mais alegre e até mais aberto para viver bons momentos, inclusive na vida afetiva. Outra coisa poderosa: alimente sua mente com coisas boas. E aqui não é só sobre não assistir notícia ruim o dia todo, não. É sobre escolher aquilo que te nutre de verdade. Ler um livro que te faz sorrir, ouvir uma música que te emociona, conversar com alguém que te faz bem, lembrar de momentos que aquecem o seu coração. Tudo isso faz seu cérebro entender que vale a pena liberar aqueles hormônios do bem-estar, da felicidade, do prazer. E olha, se tem uma coisa que não pode faltar, é o toque. O toque é mágico, é transformador. Abrace mais, beije mais, segure mais na mão. Faça aquele cafuné, aquele carinho gostoso. Se você tem um parceiro, uma parceira, invista nesses momentos. E se não tem, não tem problema. Se abrace mais, acaricie seu próprio corpo, tome um banho mais demorado, passe um creme no seu corpo como quem diz para ele: você é valioso, você merece cuidado. Quer uma dica de ouro? Invista no olhar. Sabe aquele olhar que diz tudo, que acende uma faísca, que transmite carinho, desejo, conexão? Pois é. Nunca subestime o poder de um olhar. Às vezes ele vale mais do que 1000 palavras e mais do que qualquer presente. O olhar conecta, aproxima e acende uma chama que não tem idade. Outra coisa que faz toda a diferença. Fale sobre seus desejos, sobre o que você gosta, sobre o que te faz bem. A comunicação, nessa fase da vida, é um dos maiores segredos da conexão afetiva e íntima. Às vezes a gente cresce numa geração em que esse assunto era meio proibido, meio escondido, quase um segredo. Mas olha, a vida é agora. E se permitir falar sobre o que te faz feliz, sobre o que te dá prazer, não só fortalece vínculos, como também melhora, e muito, a qualidade desses momentos. E, claro, cuide da sua saúde. Se tiver alguma dificuldade física, alguma dor, alguma questão que te incomoda, não ignore. Procure um médico, converse, se informe. Hoje em dia existe muita informação, muitos recursos, tratamentos simples, naturais, medicamentos, terapias, tudo isso para ajudar você a viver essa fase com plenitude. E não é só sobre função física, não. É sobre se sentir bem, confortável, seguro, confiante. Ah, e por falar em confiança, lembra de uma coisa muito importante. Beleza não tem idade. Desejo não tem idade. Sedução não tem idade. Isso tudo mora no seu sorriso, no seu jeito de olhar, no seu toque, na sua presença.
Quem te ama, quem gosta de você, não está olhando para uma suposta ruga, para uma mancha, para um cabelo branco. Está olhando para a sua essência, para a sua energia, para essa luz que você carrega e que é só sua. Sabe, no fim das contas, tudo se resume a uma escolha diária. A escolha de se amar, de se cuidar, de se permitir, de olhar para a vida e dizer: sim, eu mereço. Sim, eu posso. Sim, eu estou aqui para viver tudo que essa vida ainda tem para me oferecer. E se tem algo que eu quero que você leve desse nosso papo de hoje, é exatamente isso. A vida não acaba aos 60, nem aos 70, nem aos 80. Ela se transforma e muitas vezes ela fica até melhor. Porque agora você já sabe quem você é. Já sabe o que gosta, já não tem tanta pressa nem tanta necessidade de agradar os outros. Agora é o seu tempo, o seu momento, o seu direito de ser feliz. Então, se permita, se olhe no espelho hoje e se diga: eu sou digno, eu sou digna de amor, de carinho, de prazer, de felicidade. A vida me pertence. E, olha, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, me conta, qual dessas dicas você vai colocar em prática hoje? E se você acha que essa conversa pode ajudar alguém que você gosta, compartilha. Vamos juntos espalhar essa mensagem linda de que o amor, o prazer e a felicidade não têm idade. Aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo vindo aí para te inspirar, te motivar e te lembrar todos os dias de que você merece viver sua melhor vida. Em qualquer idade, se cuida, se ama e viva intensamente, porque você merece.